Nós que somos crentes, nós temos uma tarefa que é muito pesada. É muito pesada a tarefa que nós temos. Qual é a tarefa que nós temos que é tão pesada? A tarefa que nós temos que é tão pesada consiste de manter acesa a chama dos valores cristãos que a palavra de Deus acendeu em nós. Nós temos que manter acesa a chama dos valores cristãos que a palavra de Deus acendeu em nós. Nós estamos numa batalha e nós temos que manter de pé uma bandeira, um pavilhão, um pendão. Nós temos que manter essa bandeira de pé. O problema é que a cada dia que passa, essa bandeira, esse pavilhão é bombardeado incessantemente o tempo todo. E nós somos aqueles que tentam manter esse pavilhão, o pavilhão dos valores, o pavilhão da cultura cristã, da cultura bíblica, da ética bíblica, dos valores bíblicos de pé. O pavilhão do cristianismo e da sua mensagem de pé, num mundo que está se levantando com forças cada vez maiores contra o que o mundo lá fora chama de a cultura judaico-cristã. O mundo lá fora dá esse nome aos nossos valores e dizem o seguinte: olha, nós temos que superar essa fase na história dominada pela cultura judaico-cristã. É isso, esse é o discurso presente na boca, especialmente dos progressistas, como são chamados. Eles são chamados assim, progressistas. Nós temos que superar essa fase da história. O cristianismo ele tem dominado aí as culturas do mundo todo ao longo de cerca de 2000 anos, com os seus valores. Isso não significa que o mundo todo, ao longo de 2000 anos, foi cristão. Não, mas significa que elementos importantíssimos da cultura judaico-cristã, da cultura que procede das escrituras judaico-cristãs, esses elementos dominaram a cultura do mundo, o pensamento do homem de um modo geral, mesmo daqueles que não são cristãos. E nós temos, especialmente no Ocidente, especialmente na parte ocidental deste mundo, nós temos que superar isso. Nós temos que deixar isso para trás, porque essa cultura judaico-cristã é uma cultura escravizante e opressora. Nós temos que acabar com isso e proclamar a nossa liberdade desse sistema cultural que tem nos escravizado, que tem trazido sofrimento, que tem trazido culpa, que tem trazido problemas, repressões ao longo de 2000 anos. E quais são esses elementos que compõem a cultura judaico-cristã? Bom, tem vários, mas um deles, a crença em Deus, mas não em qualquer Deus. A crença no Deus das Escrituras, diante do qual nós vamos prestar contas. Você tem que se livrar dessa ideia. Esqueça isso. Esqueça, isso aí foi engendrado em você por esses proponentes aí, por esses propagadores da cultura judaico-cristã. Esqueça a ideia de um Deus bíblico, do Deus da Bíblia, diante do qual você vai prestar contas. Se Deus existe, o que é altamente questionável, dizem, se Deus existe, Ele não é este aqui. Ele é um Deus diferente. Ele é um Deus com uma mente diferente. Ele é um Deus com uma ética diferente. Ele não é esse Deus fechado nesse livrinho. Ele é um outro Deus. E nós percebemos isso na boca de pregadores, de pastores evangélicos. Essa é a crença, um dos elementos da crença daquele pastor que foi mencionado aí nas redes sociais, o pastor Ed René. Ele crê no teísmo aberto. O teísmo aberto é filho da teologia do processo. Ele diz isso. Deus vai mudando. Ele amadurece. O Deus da Bíblia, amém, ok, existiu essa mentalidade nele, mas agora não existe mais. Então, mesmo no meio evangélico, a rejeição de Deus existe. Num ataque frontal contra a cultura judaico-cristã que procede das Escrituras. Então, nós temos que viver num mundo assim. Vivemos num mundo em que existe uma espécie, é um ateísmo disfarçado. Eu nego o Deus da Bíblia sem negar a existência de Deus. Eu sou pastor, não posso negar a existência de Deus, senão eu perco meu emprego. Então o que eu faço? Eu nego a existência de Deus
negando o Deus da Bíblia e inventando um outro qualquer aí que satisfaça aí os ouvidos das pessoas. Então, a cultura judaico-cristã, como é chamada aí fora, é atacada já na sua raiz, quando se nega a existência de Deus ou a existência do Deus das Escrituras, que é o que muitos evangélicos têm feito. Então nós vemos esses ataques ferozes no Brasil e fora do Brasil. Por quê? Essa mentalidade, essa cultura judaico-cristã opressora, destruidora, que traz infelicidade, culpa e dor, essa cultura tem que ser devastada e destruída. Nós somos, aos olhos do mundo lá fora, os piores seres humanos da história da humanidade. Nós só trazemos culpa, dor, sofrimento, injustiça e opressão. Nós somos os maus neste mundo aí fora. Lá fora são todos mente aberta, livres, inteligentes, amorosos, não oprimem ninguém, liberdade completa. Nós somos o grande entrave da sociedade. Nós temos que ser banidos da sociedade, porque nós estamos atrapalhando o desenvolvimento pleno desse mundo aí fora.